12 anos atrás, quando eu ainda nem usava barba, porque eu não conseguia, eu fiz essa ilustração aqui do Cara de Barro para uma collab de artistas comemorando 75 anos aí do personagem do Batman, da franquia do Batman. E pensando bem, né, agora já deve ter 80 e poucos anos de idade aí, que deve ser a mesma idade que tinha o Bruce Wayne no Batman do futuro, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Onde a gente sabe que as pessoas usam batom preto e dançam em raves eletrônicas, que é também como eu gosto de passar os meus finais de semana. Mas eu decidi refazer essa ilustração aqui porque saiu algumas semanas atrás o trailer do filme do próprio personagem, do Cara de Barro, que vai ser lançado aí mais pra frente esse ano. Mostrou ali, né, a pegada mais dark, que vai ter um negócio mais de terror, um foco assim bem soturno, e eu acho que encaixa super bem com as origens trágicas aqui do personagem, pelo menos da versão animada, que é a que eu conheço mais, né? O que resta saber agora é se você vai gostar mais da minha arte antiga ou da minha arte nova que nós vamos fazer aqui agora. Isso você vai me dizer nos comentários logo depois da vinheta. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e já estamos aqui dentro acompanhando o processo acelerado de criação dessa ilustração. Você vai ver umas thumbnails aí no começo, né, onde eu vou estar tentando criar uma nova cena. A princípio eu tinha até pensado em só repintar a mesma ilustração, só re-renderizar as coisas, fazer como eu faria hoje em dia, mas eu vi que isso não me trazia grande preenchimento. Assim como o Cara de Barro tá com um buraco dentro dele, né? Eu queria preencher aqui essas vontades criativas novas, e elas não se esgotam só na renderização, no aspecto final, no trabalho de luz e sombra, é principalmente na conceitualização da própria imagem. E a thumbnail, a parte de desenho, a parte de planejamento da imagem é onde tudo isso acontece, e hoje eu me divirto muito nesse pedaço, é onde grande parte da minha criatividade eu sinto que está sendo realmente exercitada. A parte de finalizar uma imagem, de colocar as cores e os volumes e as texturas são muito prazerosas, lógico, mas é a parte onde o meu cérebro tá um pouco mais desligado e eu tô só seguindo uma certa estrutura de passos para chegar na minha pintura finalizada. Agora, a parte de conceitualização precisa que eu pese, que eu teste, que eu faça várias coisas para ver o que fica mais interessante, o que mexe mais comigo. E algumas coisas na imagem original eu tenho críticas a fazer, pesadíssimas a mim mesmo do passado. O Guilherme de 12 anos está ferrado na minha mão hoje em dia, mas assim, a maioria delas tem a ver talvez com coisas que nem estavam sob o meu controle. Uma delas que eu acho muito importante é a presença do Batman. Se você for ver na original, o Batman é uma mera sugestão ali, né, uma silhueta um pouco apagada e borrada que tem ali do personagem. Eu acho que isso se devia a regras da própria colaboração de artistas, porque já tinha gente que ia desenhar o Batman, então não era pra todo mundo ficar fazendo um Batman enorme nas suas ilustrações dos vilões ali, né? Então faz sentido que não era pra todo mundo ficar fazendo o seu próprio Batminha. Mas agora eu estou livre, leve e solto, eu tô fazendo essa arte com os meus próprios objetivos, então teremos o Batman ali no meio com um pouco mais de destaque. Mas ainda assim, eu queria muito que o personagem do Cara de Barro fosse o centro das atenções. E uma maneira de elevá-lo ali nessa nossa arte é fazê-lo em vantagem ao Batman. Então ele tá dando uma porradinha nele. No caso aqui, ele tá absorvendo ele dentro de seu corpo roliço e barroso, e eu queria que ele tivesse vitorioso, sorrindo, né, ganhando. Na imagem anterior ele tava meio que, ai, né, me furaram. É legal, é maneiro, tem uma coisa assim, tipo, parece que logo depois disso, né, o Batman cutucou ali a onça com a vara curta, e logo depois disso ele vai começar a brigar. É uma cena interessante, talvez dentro de um contexto de comunicação maior, se fosse um storyboard ou um quadrinho, aquela cena tivesse mais impacto. Enquanto ilustração, eu acho que dava pra gente deixar o Cara de Barro em vantagem, ele vitorioso, pelo menos momentaneamente, em relação ao Batman, e com grande destaque, né? A composição original, ela parece muito com um retrato, tem um buraco no meio e o Batman aparecendo, né? Mas eu queria o personagem muito mais de corpo inteiro, então eu tive que pintar muito mais barro nessa versão aqui, né? E isso era algo que eu sabia que eu ia precisar de boas referências também e prestar um pouco de atenção, porque eu queria acertar nessa textura do barro na hora de finalizar isso daí, porque eu gosto do que eu fiz 12 anos atrás.
Eu gosto, não vou criticar, eu gosto especialmente das cores que eu usei. Mas a textura em si, o aspecto, eu acho que faltou. Porque o cara de barro, ele tem reentrâncias, ele tem dobras, e ele é meio seco e duro, ao mesmo tempo que ele é mole e gelatinoso, sabe? O barro tem esse meio termo entre líquido e sólido, e eu queria saber como trabalhar isso visualmente. Eu me esforcei, você que vai ter que me dizer aí se funcionou ou não, né? Mas eu tentei muito me esforçar pra fazer isso daí. Outra coisa muito importante que eu precisava resolver dessa ilustração antiga era a fidelidade ao design do Bruce Timm, que fez ali artes conceituais fantásticas desse personagem. Essa estilização dele, com esses olhos amarelos bem cartoonizados, os dentes tortos e muito quadrados, eu acho simplesmente um espetáculo. Eu amo o character design desse personagem, gosto da silhueta, do corpo dele, do jeito que o cotovelo e o peito dele, tudo isso, né, como é que são as dobras que tem pelo corpo dele, né, que ao mesmo tempo lembram a anatomia humana de fato, mas também parecem ali, né, partes diferentes de argila que foram secando de forma, né, e criaram crostas e camadas. É muito, muito, muito legal, eu gosto muito desse design. Então eu queria ser mais fiel a isso dentro da minha ilustração. Então tive que pesquisar boas referências, tentar fazer com bastante calma esse barro. Em alguns momentos eu antecipei o processo de começar a colocar ali os tons mais claros, que são os highlights. E highlight muito brilhante, highlight muito definido, traz umidade, traz aquele aspecto de molhado, né? E se você não tomar cuidado, vai ficar molhado demais. E aí eu falei, não, derreteu muito, volta. Então eu tive que fazer esse equilíbrio ali, né? O cara de barro do meu desenho original, ele é um pouco muito seco, eu acho. Acho que faltou ali um pouco de liquefação ali pra ele funcionar. Mas deu tudo certo, né, no final das contas. Uma das grandes diferenças, acho que desse meu processo dessa vez, é que eu tentei ser extremamente metódico. Normalmente eu sou um pouco mais livre, mas eu queria muito testar fazer uma metodologia bem separadinha, que é algo parecido com o que eu fiz com algumas cartas de Hearthstone, que foram aquelas que eu tive o menos trabalho, menos ansiedade e mais tranquilidade, que é onde eu tenho a parte de linha, de cor base, de primeira camada de sombra, bem definidinha, bem tranquilo, tudo bem pensado, e depois em cima disso eu vou adicionando os valores um por um, né? Então agora eu vou adicionar um tom de sombra a mais nas minhas áreas de sombra, agora eu vou adicionar um pouquinho de highlight nas minhas áreas de luz, agora eu vou colocar uma sombrona dark aqui nessas partes, agora eu vou colocar o meu highlight mais brilhante, e eu fui fazendo isso pelo desenho todo, uma coisa por vez. É meio chato, porque às vezes a vontade é de já incluir todos os valores da sua ilustração, colocar todos os tons e ficar misturando todos eles, mas isso pode levar a uma pintura um pouco barrenta, se é que você me entende, e por mais que nesse caso seria adequado, eu ainda queria ter muito controle do meu resultado e fazer as coisas de forma bem parcimoniosa, então eu tentei ser muito metódico e isso foi bom. Outra coisa que eu fiz nesse processo de ilustração, que eu acho que dá uma dica boa demais, é a ideia de quando você sentir que terminou o seu desenho, você deixa ele lá e decide isso no dia seguinte. Eu acho que isso é maravilhoso, porque várias vezes eu falei assim, eu acho que eu terminei, eu quero terminar, eu não aguento mais, né? Eu tava lá depois de 10 horas nessa ilustração, que não é tanto tempo assim, mas pra mim, pra um vídeo do canal é bastante. Eu falei, eu quero acabar isso logo, eu quero ter logo as recompensas de ter finalizado essa ilustração, nem que seja mostrar pros outros e ouvir algum comentário com relação ao meu esforço. Então é muito tentador concluir logo uma imagem, porque a gente realmente quer fazer isso a qualquer custo, né? Mas eu falei, deixa pra amanhã eu vejo se eu terminei ou não. O que isso me rendeu? Me rendeu uma última chance de revisão, uma última vez pra mexer em algo e mudar alguma coisa, e eu sinto que eu fiz adições muito boas em cima da hora nessa arte. O que eu fiz? Eu percebi que eu tinha começado a descrever um certo ritmo na minha composição. Ali onde tinha o Batman no meio de tudo, tava começando a ter uma certa torção ali, tava começando a ter uma giradinha, mas eu podia ser ainda mais enfático com relação a isso, então eu fiz outros tentaculinhos de lama, de barro ali dentro do personagem, que dessem ainda mais essa sensação rotacional ali para a composição da imagem, com essas linhas que guiam esse tipo de movimento. E eu falei,
agora eu tô sentindo que tem uma força aqui dentro desse personagem, né? Quase como se ele estivesse sendo... como se ele estivesse descendo pela descarga, né? É engraçado porque muitas vezes pintando esse homem de barro gigantesco, eu talvez tenha pensado, sabe que eu tô pintando um cocôzão gigante, né? Eu pensei esse tipo de coisa. Outra adição que eu fiz que não tava na minha thumbnail original era a adição de um joelho pro Batman. E eu acho que isso foi importante porque eu queria que ele, dentro do cara de barro, tivesse demonstrando grande esforço pra sair dali, que fosse uma luta pra ele sair dali. Então a gente tem uma mão que segura ali, né, o próprio cara de barro, uma mão que tá pra fora. E eu falei, pô, nesse movimento, né, nesse movimento dinâmico, a oposição das pernas faz sentido, então ele estaria com o outro joelho levantado. É como se ele estivesse tentando correr pra fora do cara de barro. Uma coisa que acaba acontecendo, inclusive em bonequinhos que tem do personagem, e até mesmo em uma cena bem parecida com essa que tem na animação, é que você fica, cadê o resto do Batman, né? Porque não pode estar só a cabeça do cara dentro do peito, né? O resto dele tá pra fora, tá a bunda e as perninhas do Batman estão pra fora do cara de barro do outro lado, né? É isso que eu tava... Diversas vezes eu pensei isso. Então nessa imagem também eu sinto que ao colocar essa outra parte do Batman aparecendo ali embaixo, eu dou um pouco de brecha pra, né, pra você imaginar que talvez uma das pernas dele lá atrás estejam pra fora, a capa dele. Eu não sei, eu sinto que deu um pouco mais de sentido pra essa ilustração, porque senão ficaria um pouco estranho imaginar como é que o Batman tá aí dentro desse cara, que é grande, mas não é tão grande assim, né, sinceramente. Mas eu quero deixar esse conselho mesmo, né? Se você estiver trabalhando numa ilustração, especialmente uma bastante complexa, ou que você tá muito ansioso pra concluir e já jogar no mundo logo, eu sei que às vezes a gente tem mesmo que fazer isso, né, o mais rápido possível pra aproveitar o timing de alguma coisa, mas muitas vezes a gente só tá fazendo isso pra se tranquilizar logo da ideia de que fez um bom trabalho. Segura mais um pouco, deixa dormir a ilustração, vai no dia seguinte e reavalia, tem alguma coisa faltando aqui, o que dá pra gente fazer que a gente não fez ainda, e dá aquela última ajeitada. Eu sinto que nesse caso aqui me ajudou bastante, foi muito bom fazer isso e eu fiquei feliz de ter feito. Não sei você, mas eu acho que esse conselho foi muito bom, hein? Eu daria um like nesse vídeo e se você é novo por aqui, já se inscrever para não perder os próximos conteúdos aqui do canal Brush Rush. Outra coisa que eu preciso comentar com vocês, gente, é que se você for lá no Facebook, sabe aquele lugar pré-histórico, né? Ainda há almas vivas por lá, mas se você for no facebook.com/BatmanCollab 75 anos, você ainda poderá ver as publicações originais dessa collab. E eu não lembrava mais quem tinha participado comigo, né? Eu lembro de algumas artes que eu vi naquela época, sinceramente eu tinha esquecido a maioria de todas, eu tinha quase esquecido a minha, mas eu fiquei muito surpreso de ver, né, e pesquisar o nome das pessoas que estavam lá e ver como é que elas estão hoje, porque são 12 anos, né? O que aconteceu com a carreira dessas pessoas? Elas continuaram, se tornaram ilustradores, eles eram iniciantes, eles já eram profissionais. Alguns viraram designers, né? Foram 100% pro design e estão fazendo coisas muito legais. Outros foram pro mundo da tatuagem. Talvez a pintura digital fosse só um passeio ali pra ela, né? Eu vi muita gente, inclusive, virando videomaker, indo pra direção de arte, até moda. E alguns, infelizmente, eu não achei mais nada. Parecia que alguns anos depois foram os últimos desenhos publicados daquelas pessoas na internet, o que me faz pensar bastante, né, no que a vida acontece quando a gente passa ali mais de 12 anos, né? Mas eu fiquei muito surpreso de ver uma série de ilustradores que estão fazendo conteúdo hoje muito bom, pessoas que eu conheço e gosto muito do trabalho, que eu não fazia ideia que estavam comigo naquele momento 12 anos atrás. Um deles aqui, ó, é o Mika Ramalho, que tem feito conteúdo sobre ilustração e desenho, especialmente no formato curto também, que tem sido muito legais lá no Instagram dele também. O Mika Ramalho fez o Coringa dentro aqui desse projeto, que foi muito legal ver isso, né? Nick Zilla também participou, tem um portfólio ali pra parte de games, sensacional, tá fazendo um conteúdo muito legal também no Instagram, é muito maneiro ver isso. O Gus Betts, que, nossa, tem design de personagem fera, já mandava muito bem na época também, dá uma olhadinha aí no Senhor Frio dele. O Gabirocho, que, né, fez muita coisa legal aí também com animação, com pintura de cenários, é um absurdo o Gabirocho. Ele fez o Duas Caras do Nolan. Outra pessoa que tem um trabalho muito legal hoje em dia, trabalhou inclusive para Loot Studios lá fazendo miniaturas também, é o Lucas Firmino, que ele fez uma Era Venenosa aqui, e hoje o trabalho dele, né, muito superior ao que ele fez aqui nessa época, é muito legal ver isso. E o que eu mais fiquei surpreso, acho que foi ver ele,
Paulo Moreira fazendo um Robin aqui. E se você não conhece o Paulo Moreira, você tem que ver as coisas dele. Acho que de todos os artistas que eu citei, ele até mais do que eu, ele é um que tem uma base de seguidores muito grande, né, nas redes sociais, porque ele é simplesmente hilário e as tirinhas dele são maravilhosas. Eu tenho uma arte dele aí que eu comprei no evento, já dei um oi pra ele aí nos eventos, foi muito legal. E, pô, eu fiquei muito surpreso de ver esse Robin aqui, ler o nome e falar Paulo Moreira! E era o próprio Paulo Moreira mesmo. É muito interessante isso, cara. É muito legal. Então esse vídeo acabou que começou com uma vibe assim meio de vou só refazer um desenho e tal. Eu vi algumas mudanças no meu processo artístico, mas revisitar e fazer essa caça de alguns dos nomes que estavam lá, né? Ver o que eles estão fazendo hoje e ver os que persistiram e estão gigantes, os que estão trabalhando na área, os que estão cada vez melhores, né? E pensar que teve gente que não conseguiu também, em algum sentido me faz refletir bastante, né? Por que talvez tenha acontecido, o que daria pra ter sido diferente, talvez tenha sido até bom que tenha sido desse jeito, né? Vai saber, a vida é muito doida, sinceramente, mas me fez pensar, assim, sempre me faz pensar um pouquinho. Eu acho que os outros remakes não me fizeram ficar tão introspectivo quanto dessa vez. De novo, né? A gente sempre fala assim, né? O pessoal nos comentários aqui, tô doido pra ver como é que vai ser daqui a mais 12 anos, a mais 10 anos. E é o que eu falo pra vocês, a única coisa que eu gostaria muito, né, é de ter a oportunidade de ser um velho desenhista e poder ver como é que vai ser o meu próprio trabalho e o trabalho dos meus colegas também daqui a vários anos e ver o que a gente vai estar aprontando, não é mesmo? Que a gente tem essa oportunidade, não é? E esse é o nosso Cara de Barro 2026, 12 anos depois aí, refazendo a ilustração do Cara de Barro. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do papo, do assunto do vídeo, da ilustração. Me digam aí se vocês preferem a ilustração nova ou a antiga, se eu conseguir pelo menos atingir os meus próprios objetivos, né, cumprir ali com as dificuldades, conseguir ser mais fiel com o design do Bruce Timm, conseguir incluir o Batman de um jeito que não roubasse o protagonismo ainda do Cara de Barro, botando ele em vantagem na cena, né? Conseguir fazer a textura do barro ficar na água certa. É difícil, né? Me diga aí nos comentários. E se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, não se esqueça de conferir o site brushrush.com.br. Lá tem os meus brushes gratuitos, meus quadrinhos e o meu cupom de desconto para todos os meus cursos de desenho e pintura. 5% de desconto ali na maciota dentro do baúzinho. E a gente se vê muito em breve então, pessoal, no próximo vídeo. Até lá, valeu e falou!